Pessoal, vamos passar agora para um próximo tópico, né, chamado agora Teorema Impulso, Momento e Colisões, tá? Isso ainda é parte do capítulo de Sistemas de Partículas e Conservação da Quantidade de Movimento, tá? A gente vai analisar agora um conjunto de situações envolvendo colisões dos corpos, e aí nós vamos chegar à conclusão de que durante colisões dos corpos, né, que a gente encontra aí na natureza, a gente tem conservação da quantidade de movimento. Então a gente vai conseguir investigar ou analisar colisões de corpos a partir de tudo aquilo que a gente viu, né, na sessão anterior, nos vídeos anteriores, né, a respeito de conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, assim, primeiro vamos fundamentar aqui as ideias, né, e aí vamos enunciar, né, o princípio de conservação da quantidade de movimento para colisões, e aí na sequência a gente faz os exemplos. Tá? Então vamos supor a seguinte situação. Tá? Considere que você tem dois corpos, né, por exemplo, pode ser duas bolas de boliche ou duas bolas de sinuca, né, que está colocado ali em cima de uma mesa horizontal. Tá? E aí, inicialmente, vamos desprezar o atrito entre essas esferas, né, essas duas esferinhas que vão colidir uma com a outra, vamos desprezar o atrito entre elas e a superfície onde elas estão apoiadas. Tá? Isso no primeiro momento. Considere ainda, então, uma colisão entre esses dois corpos, tá? E considere que a gente possa medir a força de interação entre esses dois corpos. Tá? Então você tem lá duas bolas de sinuca que estão passeando lá em cima daquela mesa horizontal, e de repente essas duas bolas aqui elas vão colidir umas com as outras. Aí digamos que você consegue bolar lá no seu laboratório um sensor de força, e você coloca um sensor nessa bolinha aqui 2 e um sensor nessa bolinha 1. Isso dá para fazer, né? Isso tem experimentos que mostram que isso é perfeitamente possível de fazer. Né? Então você coloca um sensor de força na bola 2 e um sensor na bola 1. Né? E esses sensores, então, você conecta lá no computador, e aí esses sensores eles vão fazer a leitura da intensidade, né, da força de compressão entre as duas bolas em função do tempo. Né? Então, quando essas duas bolas aqui elas colidem, a bola 1 exerce uma força sobre a bola 2, então esse F12 é a força da bola 1 sobre a bola 2. Né? E esse F21 é a força que a bola 2 exerce na bola 1. E elas formam parte de ação e reação. Né? Se esse camarada exerce uma força de compressão na bola 2, a bola 2 exerce uma força de compressão de mesma intensidade, direção contrária, na bola 1. Né? Então são par de ação e reação. Tá legal? Então vamos supor, né, que eu vou representar graficamente lá no meu laboratório, né, o meu sensor vai registrar lá a força que está atuando nessa esferinha 2 aqui em função do tempo. Tá? O tempo de colisão, né, entre dois corpos sólidos, em geral, esse tempo de colisão ele é muito curto, né, ele é da ordem de décimos de segundo. Tá? Mas é um tempo suficientemente grande para que o meu sensor consiga fazer a leitura da força. Tá? Então olha só. Qualitativamente, o que a gente verifica experimentalmente é o seguinte: durante uma colisão, a força de contato entre os corpos, ele tem mais ou menos essa cara aqui. Né? No início da colisão, quando t igual a 0, as duas esferinhas estão entrando em contato uma com a outra. Né? Aí, à medida que uma vai interagindo com a outra, né, durante o impacto dura ΔT segundos. Tá? Então, durante esse tempo de compressão, durante esse tempo de interação, a força de contato entre elas aumenta, atinge o máximo, né? Quando elas estão bem interagindo, né? Uma amassando a outra, né? Uma deformando a outra. Então, a força varia de 0 até um valor máximo, e depois que as duas esferas começam a perder contato entre si, digamos que elas vêm, batem e ricocheteiam, né? Elas vêm assim, batem e depois se afastam. Então, depois que a força atinge o máximo, ela começa a diminuir à medida que o contato entre as duas vai ficando menos intenso, né? Até quando, depois de ΔT segundos, né? De ΔT é um número muito pequeno, depois de ΔT segundos, as duas perdem contato entre si, né? Aí já não tem mais a força de interação, essa força vai a 0, e aí cada uma vai para um lado. Né? Mas enquanto as duas estão interagindo entre si, a força inicialmente é pequena, aí depois atinge o máximo, né, quando as duas estão uma comprimindo a outra, e depois essa força atinge 0 novamente, né, quando uma perde contato com a outra.
Legal? Então, olha só, gente. Vamos supor que F12 é a única força que está atuando nessa bolinha aqui, nessa bolinha 2. Claro, você tem aqui o peso e a normal, mas elas se cancelam, né? Então, não preciso considerar. E eu estou desprezando o atrito. Então, a única força durante a colisão que está atuando nessa bolinha 2 aqui é a F12, é a força que a 1 exerce na 2, né? E segue esse comportamento aqui. Então, F12 é a força resultante que está atuando na esfera 2, né? Então, se é força resultante é a massa da partícula 2, né? A massa do corpo 2, vezes a aceleração dele, dv dt, né? Então, passa o dt para cá multiplicando. Eu vou ter o seguinte, que a massa da esfera 2 vezes a variação de velocidade dela é igual a F12 dt, né? Ou seja, a variação da quantidade de movimento no intervalo de tempo dt vezes a massa é igual a F12 dt, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa expressão aqui agora, vamos integrar dos dois lados, tá? Então, eu vou integrar essa equação aqui, desse lado, e vou integrar essa camarada aqui, né? A F12 é uma função do tempo, né? Então, essa integral aqui, ó, eu vou avaliar de t igual a 0 segundos, que é quando começou a interação, quando começou o contato, né? Quando iniciou a colisão entre aquelas duas esferas. Então, eu vou integrar isso aqui desde t igual a 0 até ΔT, onde ΔT é o tempo de interação, né? Esse tempo de interação, claro, ele vai depender da rigidez elástica, né, desses dois materiais. Se, por exemplo, essas duas esferas aqui forem muito duras, né, forem feitas de um material muito rígido, esse ΔT aqui é um número muito pequeno. Se for um material mais maleável, né, uma borracha, alguma coisa assim, esse ΔT aqui é mais elevado, né? O tempo de interação é mais elevado, tá? Então, de qualquer forma, o tempo vai ser integrado de 0 até ΔT. Quando t é igual a 0, a velocidade da partícula 2 eu vou chamar de V2 inicial, né? V2i. Tá? A velocidade final é V2 final. V2 final. Ok? Então, essa integral aqui vai dar massa vezes integral de dv, é o v final menos v inicial, né? Então, eu vou ter massa da partícula 2 vezes a velocidade final da partícula 2, menos a massa da 2 vezes a velocidade inicial dela, né? Então, v final menos v inicial multiplicado pela massa. Isso aqui é igual à integral de f12 dt, de 0 até ΔT, né? Uma integral desse tipo aqui, ó, medida no laboratório, você pode fazer essa integral aqui numericamente, né? Então, o computador ele plota lá vários pontos, né, que foram transmitidos lá pelo sensor de força, e aí ele faz, né, ele vai interpolando esses vários pontos experimentais e calcula uma integral numericamente, né? Ou então, se for o caso, né, você pode tentar ajustar uma função matemática que passa por esses pontos, né, e fazer uma integral analiticamente, também dá para fazer assim, né? Mas em geral se faz uma integração numérica, tá? Então, o que eu tenho aqui, gente? Olha só. O que é massa vezes velocidade? Não é a quantidade de movimento? Então, massa da partícula 2 vezes a velocidade final dela é o P2 final. Massa da partícula 2 vezes a velocidade inicial dela é o P2 inicial. Então, eu acabei de achar que a variação da quantidade de movimento da esfera 2 durante a colisão é igual à integral de F12 dt. Essa integral aqui, ó, a gente chama de impulso. É a integral da força resultante atuando num corpo vezes dt. Essa integral é numericamente igual à variação da quantidade de movimento daquele corpo. Tá? Então, é por isso que a gente chama isso aqui de teorema impulso-momento. Né? Essa grandeza aqui é o que eu chamo de impulso, a grandeza vetorial. Não? Então, o impulso está relacionado com a força resultante aplicada num certo intervalo de tempo. Né? Uma integral, na verdade. Né? Integral da força no tempo. E isso é numericamente igual ao ΔP. Tá legal? Esse é o teorema impulso-momento. Teorema impulso-momento.
Ou seja, né, quanto mais intensa for a força resultante e quanto maior o intervalo de tempo em que essa força está atuando na partícula, maior a variação da quantidade de movimento daquela partícula. Tá legal? Aí, gente, é o seguinte, só trabalhando um pouquinho mais, né, essa relação aqui, né, tem um resultado que a gente tira lá do cálculo 1, que certamente vocês viram, que é o chamado Teorema do Valor Médio. O que o Teorema do Valor Médio fala para a gente? Eu vou precisar dele aqui agora, tá? Só para ilustrar um conceito aqui que vai ser útil para a gente, tá? O Teorema do Valor Médio fala o seguinte, qualquer integral que você tenha, né, aqui, integral de uma variável, então no caso, por exemplo, você tem uma integral de f de t dt, avaliada num certo intervalo de tempo, né? Para qualquer integral, né, avaliada num certo limite de integração, é igual a um valor médio multiplicado pelo limite de integração. Então, olha só como é que isso aqui faz sentido, né? O que é uma integral, gente? Uma integral não é a área desse gráfico aqui, ó, a integral de f de t no tempo, né, a integral dessa força no tempo, né, essa integral de f de t dt, não é justamente a área desse gráfico aqui, ó, é a área de baixo dessa linha aqui, ó, certo? Né? Então, essa integral aqui é justamente essa área. O que o Teorema do Valor Médio fala para a gente? Que existe um valor médio de força que, multiplicado pelo ΔT, né, que é o limite de integração, vai me dar a mesma área debaixo do gráfico. Então, esse F12 é um valor intermediário, né, digamos aqui assim, ó, qualitativamente, né, vamos representar ele aqui. Esse F12 é um valor médio, né? Então eu vou ter o seguinte. O que é, gente? Diz para mim o que é esse F12 que eu estou definindo aqui agora, é um valor médio, multiplicado por ΔT. F12 é essa altura aqui, ó. O que é ΔT? Esse comprimento aqui. O que é altura vezes comprimento? Não é a área de baixo, né? A área desse retângulo aqui, ó. F12 é essa altura. ΔT, que é o meu limite de integração, é esse intervalo todo aqui, ó. O que é altura vezes comprimento? É a área desse retângulo. Então, o Teorema do Valor Médio fala para a gente o seguinte, para qualquer que seja a integral original, existe um valor médio cuja área, existe um valor médio que multiplicado por ΔT vai me dar a mesma área debaixo do gráfico original. Ou seja, existe um valor médio para o qual essa área do retângulo vai ser igual à área original. Isso faz um certo sentido, né? Você veja, né, você vai modificar, você vai pegando aqui vários valores de força média, né? Vai ter um certo valor de força que multiplicado por ΔT vai te dar a área original. É isso que o Teorema do Valor Médio fala para a gente. Claro que esse é um teorema demonstrável, né? Tudo bem, dá para provar isso rigorosamente, né? Mas qualitativamente dá para ter essa noção, né? Deve ter um valor de força que vai fazer com que essa área preta, né? Essa área da caixinha retangular, vai igualar a área original. E essa força é justamente definida como sendo a força média. Tá legal? Então, a força média vezes ΔT é igual à minha área original. Aquela área é o impulso. É o impulso sofrido por essa partícula, né? Por essa esferinha 2 ali. Então, olha só. F12 vezes ΔT é igual ao impulso. E o que é o impulso, gente? O impulso não é a variação da quantidade de movimento da partícula? Então, força média vezes ΔT é igual à variação da quantidade de movimento. Então, a força média é igual a ΔP por ΔT. Força média atuando num corpo, porque a força atuando num corpo varia de 0 até o máximo e depois para 0 de novo. Mas a força média, né, ou seja, o valor médio da força que está atuando nessa esfera durante a colisão é dado por essa expressão, ΔP por ΔT. Né? E aquela equação é interessante porque ela ilustra para a gente por que é muito melhor quando você está num carro, né, um carro de corrida, ou mesmo um carro de passeio, por que é muito melhor você colidir, né, numa proteção de pneus do que colidir com um muro de concreto. Né? Porque olha só,
O muro de concreto é feito de um material muito rígido, né? Então, quando um carro de corrida, por exemplo, colide, né, com uma barreira de concreto, você vê que o tempo de interação, o tempo de colisão é um tempo muito curto, porque o material que forma ali o paredão, né, o material que forma ali o concreto da parede, é um material muito rígido. Então, para uma dada variação de quantidade de movimento, quanto menor o tempo de colisão, maior a força média que é aplicada sobre o carro, né? Então, olha só, o carro está com uma certa velocidade, né? E aí vai colidir com a parede até parar. Então, ele vai sofrer uma certa variação na sua quantidade de movimento, né? O ΔP é o P final menos o P inicial, né? Então, para um dado ΔP, quanto menor o tempo de colisão, quanto maior a rigidez elástica dos dois materiais, menor o ΔT, maior a força média atuando naquele corpo. Isso não é interessante, né? Se você quer proteger as pessoas que estão dentro do carro, o que é o ideal? O piloto ali, né, no caso do carro de corrida, por exemplo, é interessante você revestir aquela parede com uma proteção de pneus, né? Você distribuir uma proteção de pneus no entorno daquela parede. Por quê? Quando o carro colide com uma barreira de pneus, o tempo de interação, né, o carro bate, o pneu amassa devido à elasticidade da borracha, né? O carro bate no pneu, o pneu amassa e volta. Então isso aumenta consideravelmente o tempo de interação. Então, para um dado ΔP, quanto maior o tempo de interação, menor a força média que está aplicada no carro. Então o impacto é menor, né? Mesma coisa no caso, por exemplo, de airbag, né? Se o carro não tem airbag e, né, numa batida ou numa freada muito brusca, se o carro não tem airbag, o motorista, né, o rosto do motorista, ele vai direto, né, entra em colisão com o material do volante, que é um material rígido, né? Isso é perigoso porque o tempo de interação é pequeno, a força média aplicada no rosto do motorista é muito grande, né? Agora, se o carro tem airbag, né, você tem aquela bolsa de ar ali, aquilo tem uma elasticidade, né? Então, quando o rosto do motorista entra em contato com aquele balão, né, do airbag, aquilo amortece o impacto, né? O tempo de contato do rosto com o airbag é muito maior do que no caso original, sem o airbag, né? Então, o rosto do motorista bate ali no airbag, o airbag amassa e volta, né? Então, isso aumenta o tempo de colisão, diminui muito a força do impacto, então isso protege o rosto ali do motorista, né? Então, a partir do teorema impulso-momento e do teorema do valor médio para integrais, a gente consegue entender o porquê que a elasticidade da borracha, a elasticidade do airbag protege, né, as pessoas, por exemplo, né, num autódromo de corrida ou num carro de passeio durante uma colisão. Tá legal? O objetivo é sempre aumentar, o objetivo é sempre aumentar o tempo de interação e o que diminui a força média do impacto. Tá? Então, por exemplo, né, hoje em dia, por que os carros hoje em dia são feitos de um material muito frágil, né? Em comparação, a gente pega carros antigamente, né? Os carros antigamente eram feitos de um material extremamente rígido, né? Era ferro maciço, né? Então isso era muito perigoso. Quando o camarada batia o carro, como era material extremamente rígido ali revestindo o carro, né? A gente pega aqueles carros bem antigões, né? Fusca, ou aqueles carros de colecionadores bem antigos, que de vez em quando a gente vê na rua, você vê que o material era uma lataria de ferro bem dura. Então, quando o camarada colidia, era praticamente fatal, porque como o material de revestimento do carro era extremamente rígido, né, quando ele colidia com alguma coisa, o tempo de interação era muito pequeno, a força média aplicada no motorista era muito grande, né? Então, essencialmente, isso é fatal, né? E não tinha airbag, essas coisas todas. Hoje em dia, além desses dispositivos de segurança, né, você tem o airbag ali no volante, tem carros que tem airbag lateral também, né? Mas a própria lataria do carro, hoje em dia, ela é muito mais frágil do que antigamente. Por quê? Quando o carro bate, você quer que o tempo de interação seja grande. Então, você quer que o carro, ele vá, à medida que a colisão vai acontecendo, você quer que o carro vai amassando aos poucos
à medida que ele colide, né? Isso para quê? Para aumentar o tempo de colisão. Então você reveste o carro com um material não muito rígido, né? Um plástico, uma resina de plástico, alguma coisa assim, que não seja tão rígida quanto os carros de antigamente, de forma que quando o carro bate, ele vai amortecendo, né? Isso tudo é para diminuir a força média de impacto, né? Quando a gente escuta, às vezes, barulho de batida de carro, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né, de ouvir esse tipo de coisa, mas quando você escuta barulho de impacto de carro, você escuta nitidamente um barulho de plástico batendo com plástico, né? É um barulho intenso, mas é nítido que você percebe, é barulho de plástico, não é barulho de ferro com ferro, é barulho de plástico com plástico, justamente para causar um amortecimento durante o impacto, tá ok? Então essa equação ilustra bem essa propriedade, né? Essa fragilidade, o porquê dessa fragilidade dos carros de hoje em relação aos carros de antigamente, né? Isso tem uma razão de ser, né? O objetivo é sempre diminuir a força média aplicada no motorista, tá legal? Então vamos dar sequência nisso aqui, gente. É o seguinte, vamos, né, agora vamos fazer esse mesmo raciocínio. Aqui toda essa contabilidade que eu fiz foi analisando a partícula 2, né? Analisando essa bolinha aqui, número 2, né? Essa esferinha, número 2. Vamos só escrever essa equação, só que agora para a esferinha 1. E aí a gente vai ver, a gente vai chegar à conclusão que numa colisão, quando eu desprezo as forças externas, por exemplo, atrito e tudo mais, quando eu desprezo as forças externas, eu vou ter conservação da quantidade de movimento, tá? Vamos fazer isso aqui agora, então. Então, olha só, gente, vamos adaptar agora, vamos aplicar o teorema impulso-momento para o caso da partícula 1, da esferinha 1, né? Então, eu tenho o seguinte, fazendo aquele mesmo raciocínio que a gente fez para a partícula 2, só que agora adaptado para a partícula 1, eu vou ter o seguinte, como é que fica o teorema impulso-momento para a partícula 1? Eu vou ter que o impulso aplicado na partícula 1 é igual à variação da quantidade de movimento da partícula 1, ok? E o que é impulso, gente? Impulso é igual a integral, ó. Impulso é a integral da força que está atuando na partícula no tempo, né? Qual que é a força que está atuando na partícula 1? Vai ser o F21, né? F21 é a força que a partícula 2 exerce na 1. Aqui era F12, né? A força da 1 sobre a 2, aqui é o contrário, é a força da 2 sobre a 1, né? Então, F21 de T, dt. Isso tudo eu vou integrar desde T igual a 0 até delta T, que é o tempo de interação, tempo de colisão, né? Então, daqui eu tiro o seguinte, gente, olha só, isso é igual a integral de 0 até delta T. Gente, isso aqui não é um par de ação e reação? Né? Então, vocês concordam comigo que a força F, a força F21, ou seja, essa força aqui, ó, ela é igualzinha a F12, ela é igualzinha a F12, só que com o sinal trocado, certo? Então, F21, no lugar do F21, eu vou substituir menos F12. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos a F12 de T dt. Ok? Passa esse sinalzinho de menos aqui para fora. Vamos tirar esse parênteses aqui. Esse sinalzinho de menos eu vou tacar aqui para fora. Ué, gente, o que é isso aqui? Ó, isso aqui é igual, então, a menos, né? Esse sinalzinho de menos. O que é isso aqui, gente? Integral de F12 dt. Integral de F12 dt não é a variação da quantidade de movimento da partícula 2? Então, olha só, isso aqui é igual a menos o ΔP da partícula 2. Então, o que eu acabei de descobrir?
Desprezando as forças externas, considerando apenas as forças internas, a variação da quantidade de movimento da partícula 1 é igualzinho à variação da quantidade de movimento da partícula 2, só que com sinal contrário. Então, daqui eu tiro o seguinte, que o ΔP da partícula 1 mais o ΔP da partícula 2 é igual a zero. E escrevendo melhor ainda, variação da 1 mais variação da 2, da partícula 2, é a mesma coisa que a variação da soma. P1 mais P2 é igual a zero. Variação da quantidade de movimento da partícula 1 somada com a da partícula 2 durante uma colisão é zero. Ué, gente, se a variação de uma coisa é zero, significa que a coisa é o quê? Constante. Isso implica, então, que P1 mais P2 é igual a uma constante. Ou seja, em colisões, né, onde eu estou desprezando as forças externas, considerando só as forças internas, de fato eu tenho conservação da quantidade de movimento do sistema. Né? Então a quantidade de movimento das duas partículas antes da colisão é igual à quantidade de movimento delas depois da colisão. Então, antes de se chocarem, essa aqui tinha uma certa quantidade de movimento e essa aqui também. Aí eu somo os dois vetores. Depois da colisão, depois que elas bateram e ricochetearam, essa partícula 1 vai ter uma quantidade de movimento, essa outra também. A soma das quantidades de movimento ao final da colisão é igual à soma das quantidades de movimento no início da colisão. Okay? Então, colisões são situações, né, práticas onde existe conservação da quantidade de movimento. Tá legal? E isso aqui a gente vai usar uma série de exercícios aí, envolvendo colisões. Tá? Colisões em uma dimensão, colisões bidimensionais, enfim, a gente vai fazer uma série de exemplos. Tá? Deixa eu só fazer uma última observação aqui, antes da gente encerrar esse vídeo. Tá? Então, traduzindo, né, esse resultado aqui em palavras, eu tenho o seguinte: desprezando as forças externas, então, desprezando-se as forças externas durante as colisões, durante uma colisão, né? Então, desprezando as forças externas durante uma colisão, igual nesse caso aqui, né? Das duas esferinhas batendo uma com a outra, eu estava desprezando a força de atrito, por exemplo, entre elas e o chão. Tá? Então, desprezando as forças externas durante uma colisão, temos conservação da quantidade de movimento total do sistema, né? Ou seja, temos conservação de P total. Ou seja, né, a soma das quantidades de movimento das partículas antes da colisão é igual à soma das quantidades de movimento depois da colisão. Tá? Você vê que isso, né, gente, essa conservação da quantidade de movimento, ela é simplesmente consequência da terceira lei de Newton. Né? Quando eu escrevi que F21 é igual a menos o F12, eu aprendi a relacionar essa variação da quantidade de movimento com essa outra. Então, isso aqui, ó, é consequência da terceira lei de Newton. Né? A força que um aplica no outro é igual à força que o outro aplica no primeiro com sinal contrário. Né? É isso aqui, par de ação e reação. Tá?
E uma última observação aqui, ó. Gente, olha só, esse último comentário que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, tá? Quando eu não tenho forças externas atuando no meu sistema, então fica nítido que a quantidade de movimento se conserva, tá? Então, nesse caso aqui, eu estava desprezando, por exemplo, né, o atrito das esferinhas com o chão, estava considerando apenas a força de contato entre elas, né? E a gente viu que o comportamento qualitativo dessa força de contato é uma coisa desse tipo aqui, né? A força de contato atua num intervalo de tempo muito pequeno, ela varia de 0 até o máximo e depois a 0 de novo, né? Então, isso aqui, né, aí como consequência disso, como eu só tenho forças internas, a quantidade de movimento do sistema se conserva em colisões. Mas tem como a gente argumentar também o seguinte, a gente tem como a gente fazer uma pequena aproximação que é válida para colisões, que é o seguinte, em colisões, o impulso promovido pelas forças externas ao sistema é, em geral, desprezível em relação ao impulso gerado pelas forças internas, ou seja, pela força de contato. Olha só, digamos que eu não vou desprezar agora o atrito entre essas duas esferinhas e o chão, tá? Digamos que eu tenho atrito, de fato, entre essa partícula e desculpa. Digamos que eu tenha atrito entre essas duas esferas e o chão onde elas estão colocadas. Em geral, o impulso promovido pela força de contato é muito maior do que o impulso gerado pela força de atrito, que é uma força externa, né? Porque a força de contato ela vai de 0 até o máximo. E, em geral, as forças externas, força-peso, força de atrito, seja lá o que for, em geral, essas forças externas são muito menores do que o valor máximo
da força de contato. Então isso faz com que o impulso gerado pela força de atrito, por exemplo, que é uma força externa, o impulso da força de atrito seria essa área aqui, né? A força de atrito é constante, então o impulso dela é a integral da força no tempo, né? Como essa força aqui é constante, o impulso da força de atrito seria essa areazinha desse retângulo aqui, ó. Compara a área desse retângulo com a área, essa área achurada aqui com outra cor, né? Com esse lilás aqui que eu coloquei, né? Essa cor roxa que eu coloquei aqui. Comparar essa área preta com a área roxa que eu coloquei. Em geral, essa área é muito menor do que a área correspondente à força de contato, né? Essas forças de contato, a gente dá o nome de forças impulsivas, porque são forças que atuam no intervalo de tempo bem curto e elas são muito intensas, o valor de pico delas é muito intenso. Em geral, muito mais intenso do que o das forças externas. Tá? Então, em colisões, mesmo quando eu tenho forças externas, atrito, peso, eu vou desprezar o impulso promovido pelas forças externas e vou considerar apenas o impulso promovido pelas forças internas. Então, na verdade, eu estou desprezando as forças externas. Se eu estou desprezando as forças externas, a quantidade de movimento do sistema imediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema imediatamente após a colisão. Né? Então, durante a colisão, eu esqueço as forças externas, mesmo que elas existam. Tá? Isso me permite aplicar a conservação da quantidade de movimento. Então, numa situação, por exemplo, de essas bolas de sinuca, né, igual aquele exemplo ali, o atrito entre as esferinhas ali do jogo de sinuca, né, e aquele tecido não é desprezível, existe atrito ali. Mas durante a colisão, naquele intervalo de tempo muito curtinho de colisão, o impulso do atrito é muito pequeno, é desprezível. Então essa força de atrito aqui eu vou desconsiderar ela. Vou considerar só o impulso promovido pelas forças de contato, que são forças impulsivas. São forças muito intensas que atuam num intervalo de tempo pequeno. Né? E aí isso vai me permitir aplicar a conservação da quantidade de movimento em colisões, mesmo quando há forças externas. Então eu posso fazer isso é uma boa aproximação. Né? Eu não preciso levar em conta o impulso das forças externas, só das forças internas. Tá? Então, em resumo, o que a gente vai usar é justamente a conservação da quantidade de movimento para o estudo das colisões. Ok? Então, a gente vai fazer agora uma série de exemplos, né, a partir do próximo vídeo, vídeo 35, analisando colisões unidimensionais, né, ou seja, partículas interagindo ao longo do eixo X, que é esse exemplo que eu coloquei aqui, e vamos analisar colisões em mais de uma dimensão também, tá? Sempre aplicando o princípio de conservação da quantidade de movimento nesse tipo de sistema, envolvendo colisões, ok? Então a gente faz isso a partir do vídeo 35.